Bom, pessoal, então boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais uma aula de contabilidade de custos desta quinta-feira, né? Hoje, 10 de junho do ano 2021. Prazer imenso estar aqui novamente com vocês, passar um pouquinho aí do nosso conteúdo. Eu acredito que vocês estejam aprendendo, né, contabilidade. Se alguém aí tiver dúvida, nos procure, tá, pessoal? É claro que a gente vai passar um conteúdo bem resumido, até porque não tem como a gente aprofundar mais. Eu sempre prefiro trabalhar presencialmente, mas por essa pandemia, né, e como eu sempre falo, a previsão aí, né, existe uma previsão das aulas começarem modo híbrido em agosto, tá, pessoal? Não foi definido ainda, não tem definitivamente, né, essa posição, mas eles já estão conversando, tá? O pessoal do NEMAT, eu acredito que vocês já viram notícias aí, e provavelmente em agosto tem uma previsão de voltar a retornar aos poucos a aula presencial, tá? Eu não troco uma aula presencial por virtual, tá, pessoal? Eu, particularmente, eu prefiro uma aula presencial, a gente conversa, troca as ideias, é um modo diferente, tá? Porque às vezes virtual não tem como a gente passar o máximo de informações para você, a gente tem que passar resumidamente, não tem como, tá? Eu sempre falo, eu não troco uma aula presencial por uma aula online, mas é o que nós temos, então a gente tem que se adaptar aos poucos, né? E a previsão é que essa questão de aula online se prolonga por muito tempo, né? Não que a gente não vai voltar, mas alternativas online, tá? Que a gente trabalha aí nesse segmento aí tão importante, né? A informática, a internet, e a gente tem que se adaptar, tá? Aprendemos a gravar aula, aprendemos a lidar com essa questão da aula síncrona, é muito bacana, tá? Mas a gente espera que os alunos participem também, né? Eu sei que é um pouco complicado, cansativo, né? Eu também sou aluno, tá, pessoal? Tá? No caso, eu faço mestrado, então às vezes é cansativo. A gente está do outro lado, acompanhando, o professor falando, a gente tem que participar, senão dorme, cansa, tá? Mas é para o nosso bem, tá? Um pouco do conteúdo aí, basicamente, que a gente tem aí já planejado para vocês, tá? Não é uma coisa complicada, é uma matéria tranquila, mas se o aluno não se dedicar, ele se perde, tá? E não é o que a gente quer que aconteça com vocês de reprovar nessa disciplina, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá, vamos iniciar aí a nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho hoje da DRE, demonstração do resultado e do exercício, e também nós vamos falar um pouquinho, né, vamos iniciar aqui a nossa aula falando aí sobre a questão dos tipos, né, deixa eu passar aqui, os tipos de situações patrimoniais. Então, hoje vocês vão compreender um pouco mais aí sobre a questão aí do plano de contas, vamos voltar a falar, gastos, custos, despesas e investimento, tá? Acredito que vocês já estão aí vendo na tela, tá, a nossa aula, deixa eu só ampliar aqui, e basicamente a gente vai trazer um pouquinho desse conteúdo muito importante, tá? Pessoal, é igual eu falo para vocês, se vocês têm interesse de ter uma empresa, ou já tem uma empresa e já quer acompanhar o que o contador faz, esse é o momento para vocês tirarem dúvida, né? Temos aí alguns colegas que têm a empresa microempreendedor, né? É microempreendedor, então ajuda também, tá? Vocês controlar. Então é importante que vocês tenham em mente que a contabilidade ela é muito importante, tá? Não só para a empresa. Ah, eu vou abrir uma empresa, não vou abrir uma empresa, vou ficar individual aí, vou trabalhar autônomo, não pretendo fazer isso. Pessoal, aqui são noções para que vocês tenham, vamos dizer assim, conhecimento básico, tá? Por quê? Porque às vezes o empresário, às vezes, ele nem tem conhecimento básico. E é uma oportunidade de vocês. Futuramente vocês podem abrir uma empresa da parte de sistema de informação, uma empresa aí de outros segmentos, vamos dizer, e a contabilidade ela está em todo lugar, tá? Então esse é o momento para vocês tirarem dúvida mesmo, tá? São coisas básicas que a gente passa para vocês. Como eu falei desde o primeiro dia de aula, não quero que vocês saiam daqui contador, porque não é o intuito a gente passar as considerações de um contador para vocês, mas noções de contabilidade que vocês vão levar aí para o resto da vida, basicamente, seja na pessoa física ou como jurídica, tá ok? Beleza? Alguma pergunta, dúvida? Bom, então vamos lá, né? Espero que... Cassie quer falar alguma coisa? Não, estou de boa, professor. Oi? Eu disse que está de boa, pode seguir. Beleza, então. Então, pessoal, isso
Isso vai ajudar vocês, né? Como eu falei, tem alguns colegas aí que são microempreendedor individual, e é muito importante isso, tá? Controlar a questão das despesas, receitas, né? A gente sabe que quando você abre microempreendedor individual, você tem que tirar nota, né? Eu conheço alguns aí que já faz mais de 2 anos que não emitiu uma nota. Para que ele abriu um microempreendedor? Só para pagar menos INSS, né? Para ter lá vamos dizer assim, a pensão, né? Um auxílio doença, provavelmente o INSS vai barrar, tá? Uai, mas se abrir uma empresa não tem movimentação, cadê a sua movimentação? Então a gente tem que controlar, né, essa parte aí. Oi? Eu estava pensando, já que o senhor falou isso aí, eu estava pensando que o senhor disse esses dias aí, o microempreendedor abriu uma empresa, ele tem que emitir nota. Como nós vimos um caso aí na aula passada, né, acho que um colega daqui disse que não tinha emitido, ou alguém que ele conhecia, não sei. Mas, e uma vez que a pessoa emite essa nota, ela tem que ter ali, vamos supor, o comprador, né, o tomador de serviço. Isso. Mas e no caso, se for uma outra pessoa jurídica, como é que funciona nesse caso? Porque daí a outra pessoa jurídica também vai ter que fazer a declaração do imposto de renda dela. Isso. Como é que fica? Se ele declara e eu não declaro, na hora de cruzar essas informações? Não, isso aí, na verdade, Kessia, é boa pergunta. Isso aí, no caso, não difere, porque se você passou lá daqueles 28 mil de faturamento, tá? Você tem que fazer da pessoa, além do microempreendedor, você tem que fazer do MEI, porque passou lá aquele faturamento, 28 mil, 500 e poucos. Nesse caso, não é necessário, porque você não vai ter uma tributação. Quando encerra um ano, a gente tem que fazer a declaração do microempreendedor. Basicamente é o que você teve lá de faturamento, tá? Então ele nem pede, às vezes, a nota de entrada. Ah, se eu recebi uma nota de entrada, beleza, vou lançar. Mas a Receita ela não vai fazer esse cruzamento de dados se você fazer abaixo de 28 mil, né? Por quê? Porque você está ali dentro do limite, né? Então não é obrigatório você fazer uma declaração. Então o microempreendedor veio mais para facilitar essa questão vamos dizer assim, de uma empresa que não era um cara que não estava na formalidade, informal, né? E isso o governo implantou também para a contribuição do INSS, tá? Se você for ver, é uma contribuição do INSS. Então, assim, não é igual aquela questão que a gente emite uma nota muito alta, é claro que daí você vai ter que, basicamente, declarar essa nota. Mas raramente são notas com valores pequenos, tá? Então, quando for valores altos, né, passando desses 28 mil aí, porque você pode faturar até 81 mil por ano. Então, basicamente, você pode ficar abaixo desse valor. Então, você não só vai fazer a declaração do microempreendedor. De pessoa física normal, você não vai fazer, tá? Então, tem essa questão aí, é importante vocês saber dessa parte como que funciona. Vocês podem tanto emitir para pessoa física como jurídica, tá? O meu pai mesmo, como eu mostrei para vocês aí numa aula, ele é pedreiro, então ele fez um microempreendedor, ele emite mais para as pessoas físicas. Só que o faturamento dele não chegou a 28 mil no ano, né? Ou ele não emitiu nota, não precisou. Tem gente que não quer nota. Então, basicamente, você não é obrigado a fazer aquele confronto de receitas. Apenas declarar o microempreendedor, que aí você não vai pagar imposto, tá? O microempreendedor, ele só vai desenquadrar microempreendedor se ele passar 81 mil reais. Então, essa declaração é só para você saber se você passou o limite ou não. Tá ok? Bom, pessoal, então, vamos lá, vamos começar a nossa aula, né? Qualquer coisa, qualquer dúvida aí no decorrer da aula, até o final a gente tira mais algumas dúvidas se surgirem aí, beleza? Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho aí sobre a questão do plano de conta, né? Que é um dos temas aí muito importante, tá? Pessoal, como eu já falei, eu já postei esse plano de conta, vocês podem ver aí na aula passada, tá? Eu não sei se foi uma ou duas aulas anterior, que eu passei um plano de contas para vocês conhecer. Esse plano de conta, ele é importantíssimo, tá? Por quê? Porque é o principal instrumento ali no desenvolvimento do processo contábil de uma empresa. Então, sem a questão do plano de conta, você não consegue ir muito além. E esse plano de conta, como a gente já informou aí em aulas passadas, que ele serve para quê? Como instrumento, né? Ou seja, uma linha condutora de todo o processo de escrituração. E ele tem uma normalidade. Então, ele tem uma formalidade, além da normalidade, que rege, tem algumas regras para você criar esses planos de conta, para não ficar tão diferente, né, de uma empresa para outra, tá? Então, basicamente, vocês podem olhar lá um plano de contas comercial, industrial, rural, que ele vai ser basicamente iguais. O que vai mudar é algumas contas
da execução, elaboração aí de funcionamento da empresa, tá? Então, numa empresa industrial, a gente tem aí a matéria-prima, né? A gente tem alguns outros produtos. Já na comercial, não, tá? A gente tem o chamado estoque. No rural é a mesma coisa. O que vai mudar de estoque vai ser o quê? O produto. Soja, milho. Então, o plano de conta, ele está abrangendo todos os tipos de empresa, tá? Então, nós vamos conhecer um pouquinho sobre esse instrumento chamado aí plano de conta, tá? Resumindo de uma forma geral, pessoal, o plano de conta é um conjunto de contas, tá? Que vai ser ordenado segundo as diretrizes legais que orienta essa questão dos registros contábeis. Mais para frente a gente vai mostrar aí alguns exemplos para vocês compreenderem um pouco melhor. Mas na sua empresa, inicialmente você vai ter que coordenar suas contas, né? Como assim, professor? Salários, caixa, banco, estoque, material de expediente. Então você tem que classificar primeiro exatamente o que vocês fizeram aí nas aulas passadas e hoje vocês vão fazer também classificação, tá? O que é um bem, o que é um direito, o que é uma obrigação, despesa, receita. Então, essa atividade seria de quinta passada, mas não foi possível a gente postar para vocês e hoje vocês vão fazer a questão da classificação das 21 horas aí em diante, tá? Classificar. Então, primeiro de tudo, tendo uma empresa, eu tenho que classificar quais contas eu tenho na minha empresa, tá? É um instrumento de trabalho que vai permitir, né, identificar todas as contas que poderá ser utilizado pela empresa. Seja uma empresa pequena, uma empresa média ou uma empresa grande. Todas as empresas têm um balanço patrimonial, têm uma demonstração do resultado do exercício. Tá? Como eu falei para vocês, existe aí algumas empresas de capital aberta, chamadas SAs, que têm aí algumas outras demonstrações contábeis que são cobradas quando se encerra o exercício social. Tá? Não é o caso, a gente vai falar muito, como eu falei para vocês, muito do balanço e a DRE, tá? E o bom, pessoal, o bom que vocês vão, a próxima aula, a gente vai fazer noções de débito e crédito, como que faz a escrituração. Então, vocês vão aprender também, provavelmente isso vai demorar aí umas 2 aulas, tá? Para vocês desenvolverem, então vocês vão fazer o lançamento de débito e crédito, isso a gente vai ensinar. Vai ser uma coisa simples, como eu falei, não vai ter como aproveitar, né? Não vamos dizer assim, não vai ter como aprofundar mais, tá? Mas a gente vai passar as noções de débito e crédito para vocês, tá? O plano de contas, pessoal, a gente pode dizer que ele pode ser comparado com uma casa, tá? Então, quando a gente está fazendo um projeto de uma residência, uma casa, nós pensamos o quê? Em algo que vai atender às características e às necessidades, né? Ali do morador, ou seja, de quem vai ocupar essa casa e fazer aí as adaptações. Por que janelas na casa? Então, é uma necessidade, né? Não se faz uma casa sem janela. Então, é uma necessidade que a casa ela seja ventilada, a questão da iluminação, né? E até mesmo a gente vai dizer assim, preservar a saúde de quem ocupa essa casa. Aí a gente também faz outra pergunta, por que tantas tomadas na sala e poucas no quarto de visita, né? Então, pode ser dentro do projeto, né? Porque hoje no projeto de engenharia existe as medidas, a metragem que exige a quantidade X de tomadas, tá? Então, essa questão também pode ser o quê? A opção, né? Vamos dizer assim, pode ser a opção do proprietário, né? Que vai precisar ser respeitada. Por quê? Porque você pode, dentro da norma, pessoal, quando vocês fazem uma casa dentro de um projeto, aprovado pela prefeitura, a gente tem que colocar no mínimo, né? O mínimo X de tomadas. Ah, eu posso pôr mais? Pode, mas a norma, ela exige o mínimo de tomada numa casa. Então, não é de qualquer jeito que a gente faz, tá? Por isso que a gente fala, quando for fazer um projeto de uma residência, procure um profissional, que ele vai passar para vocês. Eu mesmo antes, né, como eu falo para vocês, eu mesmo antes de fazer engenharia civil, até o concreto eu fazia de qualquer jeito. Meu pai falava, Marcos, põe menos água, né? Por quê? Porque vai abaixar a resistência. E depois que eu fiz engenharia também, pessoal, eu compreendi tudo isso. Existe norma, existem, né, basicamente lá o mínimo que eu tenho que atender. E dentro dessa concepção, a gente pode dizer que no plano de contas também é elaborado respeitando a necessidade do cumprimento aí da legislação, tá? É importante isso, beleza? Pessoal, vou pedir que vocês coloquem agora o nome de vocês no chat aí do Meet, tá? Para me computar a presença da primeira aula, tá? Como eu falei aí, até 7h15, né? Eu acredito que eu falei até 7h30, né? Deixa eu só corrigir aqui, acho que até 7h30, não foi? Não tem perigo não, quem quiser já colocar o nome aí, até 7h30 tá valendo, tá? É porque vocês são diferentes,
a turma e eu deixei até 7h30. De manhã é 7h15, tá bom? Mas não tem perigo não, já pode pôr o nome aí no chat. Depois que terminar a aula eu vou computar já a presença de vocês, beleza? Mas até 7h30, quem chegar aí, até 7h30 eu vou avisar aí para quem não colocou o nome, tá? Então, pessoal, o plano de conta, ele vai ser o quê? Ele vai ser elaborado respeitando, né, a necessidade de um cumprimento de uma legislação. Existe norma, tá? Então, não é de qualquer jeito. Então, essa legislação em vigor e as características da empresa. Que tipo de empresa você utiliza o plano de conta, tá? Se é rural, industrial, comercial. Então, não há um número máximo ou mínimo de conta, como eu falei para vocês. É claro que existe já umas contas iniciais. Primeiro de tudo, quais são as duas principais contas que inicia, né, uma empresa? Capital social, isso é de via de regra, tá, pessoal? Então, quem abrir uma empresa aí, vocês vão ver uma continha chamada contrato social. E caixa ou banco, tá? Caixa ou banco. Então, basicamente, você vai ter aí, no mínimo, essas duas contas iniciais. Então, basicamente, é obrigatório se ter o lançamento dessas contas. A gente vai fazer posteriormente nas noções de débito e crédito, tá? Então, cada empresa, pessoal, deve elaborar o seu plano de contas, com aquelas contas patrimoniais e as contas de resultado. Alguém lembra aí quais são as principais contas patrimoniais que a gente falou na aula passada? Alguém me ajuda aí? Quais são as contas patrimoniais e as contas de resultado? Vamos ver se vocês lembram, pessoal. Isso é importante vocês saberem essa dedução. Alguém lembra? Contas patrimoniais. Quais são as contas patrimoniais? Cadê o Cassie? Cassie Jones. Aqui, professor, seria a conta dos ativos? Exato, ativo e passivo, né? Bens, direitos e obrigações, é isso mesmo, tá, pessoal? E as contas de resultado? Já que o Cassie falou aí, quais são os tipos de conta que entra? Receita e despesa, tá bom, pessoal? Não se esqueça. Quais são as contas patrimoniais? Bens, direitos e obrigações, que aí é o ativo e passivo. E as contas de resultado é aquele que resulta em algo. Receita e despesa. Bem fácil, né? Então tá. Então, prosseguindo, pessoal. Então, cada empresa vai elaborar aí o seu plano de contas, né? Com aquelas contas que vão ser aí utilizadas no decorrer. Então, não existe o máximo, existe o mínimo, né? Ou seja, quando você inicia em si a empresa, tá? Então, além disso, pessoal, é importante que existe o quê? A flexibilidade. Do quê? De forma a permitir a inclusão de contas, caso seja necessário. Então, você não pode amarrar muito seu plano de contas, tá? Então, se vocês observarem aí, nessa atividade de vocês já fizeram uma, vocês vão fazer outra atividade, incluindo outras contas. Como que vai facilitar essa atividade? Vocês utilizando o plano de contas, tá, pessoal? Por quê? Porque lá o plano de contas vai dizer se é um bem, um direito, uma obrigação, se é um ativo ou um passivo, ou se é uma receita ou uma despesa. Então é importante que vocês utilizem o plano de conta que vai dar o norte para vocês. Por isso que eu falo, quando você utiliza o plano de conta, te ajuda muito, tá? Vocês vão ver, depois que vocês forem fazer essa atividade, vocês podem utilizar o plano de contas, que vai facilitar. E assim é na empresa, tá? Então, para que este plano de contas ele cumpra a sua finalidade principal, ele deve respeitar o quê? O porte da empresa, como eu falei para vocês, sendo pequena, médio e grande. Então, quanto maior a empresa, mais número de contas eu vou ter, tá? Então, se eu tenho uma empresa pequena, basicamente, eu não vou ter aí um número expressivo de conta, tá? E a gente pode levar em consideração também o ramo de atividades, como eu falei para vocês, tanto as necessidades dos usuários, que vai incluir o quê? Informações que deverão ser extraídas de relatórios contábeis, tanto para os sócios, fornecedores, clientes, né? Como a gente já falou, a questão dos empregados, governo, fiscalização e outros usuários dos relatórios, tá? Então é importante saber o ramo de atividade. Então, o plano de conta que se aplica numa empresa comercial nem sempre aplica numa empresa industrial. Por quê? Porque a industrial vai ter muito mais contas, tá? Ah, o básico vai ter? Todas vão ter, tá, pessoal? Seja rural, comercial, industrial, todas vão ter algumas contas parecidas. Nem todas são iguais, tá? Por quê? Porque difere essa questão do ramo de atividade. Isso é importante a gente saber, tá? Qual que é a estrutura básica do plano de conta? Então, se vocês abaixarem o plano de conta, vocês vão ver. Então, todas as contas, elas vão receber uma numeração, tá? Que nada mais é do que vai ser o endereço no plano de conta. Então, não vai se repetir, tá? A gente vai ter
1.1, aí depois nós vamos ter 1.1.1 e assim por diante, tá? Mas o número 1 nunca vai se repetir nas outras demais contas, né? Um exemplo, o ativo é o número 1, o passivo é o número 2. Então, você nunca vai ter uma conta lá no passivo iniciando com o número 1, tá? Então, a numeração vai ser separada por níveis ou grau de contas, como a gente vai ver a seguir, tá? E essa quantidade de níveis vai depender do quê? Da necessidade da empresa. Geralmente vai ser de 4 ou 5 níveis, né? E se a empresa for muito grande, vai ter mais níveis. E a gente vai compreender um pouco mais, tá? Para entender melhor, pessoal, o grau de contas, né? Então, o grau de contas aí, ó. Nós estamos vendo aí essa questão, né? E um fato bem importante é como a gente coloca aqui para você lembrar. Lembra da aula de matemática, mais especificamente dos conjuntos? É a mesma coisa para a gente entender, tá? Que 1.1.1 está dentro do 1.1, né? E está dentro do 1. E 1.1 está dentro do 1. E o 1 está sozinho, né? Então, basicamente, seria essa questão, tá? O 2 do mesmo jeito, tá? Então, cada conjunto recebe um código. Então, os grandes grupos recebem apenas um número, tá? Como eu falei, número 1 ou número 2. É o chamado primeiro nível. Depois nós temos o segundo nível, que são 2, e terceiro nível, que são 3, tá? Os subconjuntos são numerados de forma para quê? Para identificar que pertence a um grupo maior. Então, já são de nível menor, podendo ser no segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante, dependendo da necessidade da empresa. Esse é o grau. Então, se vocês pegarem um plano de conta, como eu já falei, repito, né, vai ficar maçante, mas até o final a gente vai falar isso, vocês vão ver que tem a numeração, tá? Então, 1 é ativo, aí 1.1 ativo, no caso, circulante, 1.2 já vai ser o ativo não circulante. O 2 passivo, 2.1 passivo circulante e o 2.2 passivo não circulante, tá? O passivo 2.3, pessoal, vai ser o patrimônio líquido, ok? Então, vocês podem observar lá naquele modelo que eu passei, tá? Então, aqui, ó, para facilitar um pouco mais, né, basicamente para vocês compreenderem, vocês vão ver aí essa questão da parte da estrutura, tá? Aqui, ó, para vocês entenderem um pouco melhor, né? Eu falei, não entendeu? Vamos desenhar. Então, tá aqui, ó. Número 1, ativo. Então, todas as contas 1, iniciando com 1, a gente sabe que é do ativo. 2, iniciou com 2, passivo. 3, receitas. 4, despesa. E 5, custo, tá? Professor, do segundo nível, né? Temos aqui, ó, 1.1, então é ativo circulante, como eu falei para vocês. 1.2, ativo não circulante, tá? E, no caso, 2.1 já é o passivo circulante e o 2.2 passivo não circulante, tá? Então, lembre-se, pessoal, essa numeração é muito importante, porque eu posso fazer uma pergunta na prova, né? Já que a gente está passando para vocês, né? Quais são os tipos de contas que se classifica no grau 2.1? Eu sei que são contas do passivo circulante, né? Uma boa pergunta, hein, pessoal? Vou incluir essa pergunta na prova, tá? Então, vocês podem estudar que Professor, vai cair. Oi? isso é uma regra? É essa tabela? É essa Isso. numeração? Ela vem de algum lugar, isso? Isso já é definido por uma legislação, tá? Então, assim, se você for ver, basicamente tem. Lembra que eu falei para vocês que vai ter a questão da formalidade, né? Então, para ser formal, né, tem essa numeração específica lá. Vocês podem observar, pessoal, na Lei 6.404/76. Eu vou verificar o artigo, não sei se é 138, mas tem a especificação do nível de grau de contas, tá? Quer falar alguma coisa, Kessia? Professor, eu quero pedir licença aqui, eu vou ter que me ausentar uns 15 minutos, vou dar um suporte para minha esposa no centro ali, da BO. Beleza, pode ir, Cass. Tá Mas eu liberado, vou deixar tá? aberto aqui e já volto. Beleza, tranquilo. Então, pessoal, é importante, tá? Isso aqui já é igual eu falo para vocês, contabilidade tem uma formalidade, então não é de qualquer jeito que a gente faz, tá? Então, essa estrutura, basicamente, ela vem aí passando por, né, ajuste, mas essa numeração vocês podem ver que todo o balanço tem essa numeração. Primeiro nível, segundo nível, aí nós temos a questão do terceiro nível, tá, pessoal? Então, se eu vejo aqui, ó, 1.1.1, são disponibilidade. Mas eu sei que 1 é ativo e 1.1 é ativo circulante, tá? Então, para facilitar. Então, são 5 números. Então, se você souber esses 5, pessoal, basicamente já está meio caminho andado, tá? Se eu perguntar o 3.1,
né? Ou 3. Quais são o tipo de conta que representa o 3? São receitas, tá? 3.1. Aí nós temos a questão das, aqui ó, receitas operacionais, tá? E o 3.1.1, nós temos a questão da receita operacional bruta. Pessoal, é claro que também eu não vou ficar fazendo esse monte de pergunta aqui, tá? Mas pode cair uma ou outra, tá? Então, assim, não é um mérito da gente ficar cobrando esses graus aqui de conta para vocês, porque vocês vão ter o plano de contas. Mas para ver se vocês estão espertos nessa questão que eu falei para vocês. Se vocês aprenderam 1, 2, 3, 4 e 5, basicamente vocês vão entender aí a questão do que eu estou falando, tá? Não é um mérito aí a gente também colocar isso aqui só de sacanagem para o aluno depois ferrar lá na hora de responder a prova, tá? E não é o mérito. Então, o que eu falei aqui para vocês, basicamente, é o que eu vou cobrar. Alguma coisa ou outra eu vou cobrar nessa questão aí, beleza? Aqui nós temos o quarto nível, tá? Na estrutura básica. Então, aqui, ó, pessoal, ó, importante, ó, número 1 ativo, ativo circulante, disponibilidade, 01 caixa, 02 banco. Então, isso aqui vai ter uma numeração muito grande nos planos de conta, tá? Então, se vocês pegarem um plano de conta, sempre vai vir essa classificação, tá? Deixa eu ver aqui, eu não sei se eu vou ter o plano de contas, só para mim já mostrar para vocês, não sei se todo mundo abaixou, mas basicamente para, deixa eu ver aqui o modelo, não sei se eu, plano de contas, basicamente, deixa eu ver aqui, eu acredito que não, deixa eu ver aqui, vamos dar uma olhada aqui no, vou tentar baixar aqui só para a gente mostrar para vocês do que eu estou falando, daí facilita um pouco mais. É claro que é um modelo, mas eu quero ver se eu consigo de uma empresa real para demonstrar para vocês o que a gente está falando. Deixa eu ver aqui. E daí eu já mostro para vocês. Vamos ver aqui. Definições. Aqui, modelo de plano de contas. Deixa eu baixar ele aqui, que daí eu já mostro para vocês aí a questão. Vamos ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, abrir ele. E aí fica mais fácil vocês compreenderem o que eu tô falando. Deixa eu ver aqui. Agora vai dar certo aqui. Bom, deixa eu só interromper o compartilhamento, daí eu vou demonstrar para vocês aqui. Vamos lá. Tá abrindo aqui, pessoal. Vamos lá. Beleza. Pessoal, quem chegou atrasado aí, coloca o nome no chat, tá? Chegou depois desse horário, vai ter uma faltinha aí. Claro que a gente vai passar a enquete lá depois para o aluno responder alguma coisa aí nesse horário antes aí que a gente passou, tá? Então, quem ainda não colocou o nome no chat, chegou agora, pode colocar o nome aí para receber a questão da presença. Bom, deixa eu compartilhar aqui então, que agora eu acho que vou mostrar aqui para vocês, deixa eu ver. Aqui. Ué, não abriu? Ah, tá aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aí, que daí fica fácil vocês compreenderem essa parte aí. Vamos ver aqui. Sempre trava, né? Dá aquela travada. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Só um minuto, pessoal, que aí a gente... Só um minutinho. Facilita. Sempre dá uma travadinha, né? Isso é comum da informática, né? Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Pessoal, se travar aí um pouquinho, vocês aguardam, tá? Que para mim aqui tá parecendo meio travado. Nesse aqui, pessoal, não foi esse aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Todos estão vendo, pessoal? Sim, sim. Beleza? Deixa eu só aceitar aqui a Leidiane. Eu tô tentando permitir, tá meio travado aqui. Vamos ver aqui. Bom, já aceito ela. Tá vendo aqui, pessoal? Plano de contas? Então, isso aqui é um modelo de uma empresa comercial. É aquilo que eu falei para vocês, ó. Então, no real, quando se faz lá no escritório, ele tem essa configuração, o sistema já é configurado com essa numeração, tá? Então, vocês vão ver aqui, ó, a questão banco, conta, movimento, ó. Do que eu estou explicando lá, isso aqui é um modelo que é utilizado por uma empresa, tá? Então, tem a numeração, ó. Se eu perguntar para você, o número 3 representa o quê, né? Representa uma despesa operacional.
Vocês podem ver aqui, pessoal, que aqui, ó, deixa eu só voltar aqui. Tem uma diferença, né? Tem uma pequena diferença na questão da numeração. Deixa eu voltar aqui. Só um minutinho que tem essa questão de dar uma travada e a gente tem que ficar esperando aqui, né? Vamos ver aqui. Uhum. Tá. Então, vocês podem ver que lá eu passei para vocês aqui a receita. O 3 é receita, que já é despesa, tá? Professor, tem alguma diferença? Pessoal, existe alguma diferença, tá? Pode dar problema? Não, isso aqui é configurado. Esse modelo aqui, a empresa ela já utilizou o 6 como despesa. Fugiu fora da regra? É porque a 3 ela é considerada como receita, tá? Mas não é o caso. Se o 3 for a despesa, o 4 vai ser a receita, tá ok? Então, esse aqui basicamente tem aí o plano de contas aí para vocês acessarem, tá? Então, são coisas assim. O número 1, 2, raramente o 2 vai ser ativo, tá? Pode mudar? Existem empresas que muda, né? Basicamente muda. Tá fora do contexto? Tá fora da formalidade, mas não é o caso, tá? Isso aí é fácil de ajustar, beleza? Tranquilo, pessoal? Alguma pergunta, dúvida? Fique à vontade. Bom, então vamos lá, prosseguindo aqui, né? No caso que eu falei para vocês dos níveis, isso aqui basicamente é importante vocês saberem como se classifica, tá? Basicamente, se vocês pegarem aí a questão de um balanço real, tá? É um relatório em si, um plano de contas, tá? Então, pessoal, considerações sobre o plano de contas. As contas de último nível, pessoal, são chamadas de analíticas, tá? E somente elas vão receber lançamento. Então, vocês nunca vão ver um número 1 sozinho ou 1.1 receber lançamento. Sempre vai ser do último nível. Professor, o que é o último nível? Vou mostrar aqui, pessoal, ó, um exemplo. Caixa. Vamos supor que a caixa, a empresa só tem um caixa. Então, vai parar aqui. Ela não vai colocar matriz filial. Então, sempre o último é o que recebe o lançamento. Então, vocês vão ver aqui, ó, um valor tipo R$100. Aí lá no 1.1.1, R$100. 1.1, R$100. Então, ele vai como uma corrente, né? Mas os lançamentos em si, lá na contabilidade, sempre é o último nível. Nesse caso aqui, seria no quinto nível, R$100. Aí aqui aparecia R$100 e assim por diante, tá? Bom, sempre que uma conta analítica aumentar ou diminuir de valor, provocará o quê? Um efeito nas contas de nível superior, como eu falei para vocês, tá? Aumentando ou diminuindo essas contas. Vocês vão ver mais adiante. As contas que não pertencem ao último nível, pessoal, são chamadas de sintética, né? O que é uma coisa sintética? É uma coisa reduzida. A analítica é uma coisa mais extensa, tá? Essa sintética pode ser totalizadoras, é o que traz o total, tá? Elas não recebem lançamento na contabilidade, por quê? Porque ao lançar na conta de nível inferior, o saldo dessas contas vão ser automaticamente modificadas, tá? Então, a quantidade de número em cada nível vai depender do quê? Do número de contas que deverão ser agregadas a esse nível. Primeiro nível, segundo, terceiro, quarto e assim por diante, tá? Observe aqui, ó, para facilitar considerações. Então, nós temos um código do Banco do Brasil. Então, ele vai estar classificado aqui, ó, nessa numeração, que eu sei que o número 1 aqui é o ativo, 1.1, né, esses dois é o circulante, esses 3 aqui são disponibilidade, esses 4 aqui são banco, conta corrente, e o restante total é onde eu faço o lançamento, tá? É o Banco do Brasil S.A., tá? Banco, conta corrente, poderia ter aqui o 002, aí seria Banco Bradesco, 003, Banco da Amazônia, e assim por diante, tá, pessoal? Então, eu lancei aqui, os valores vão aparecer também nessas contas chamadas sintéticas, tranquilo? Dúvida, pessoal? Tranquilo aí? Alguém ficou com dúvida? Quem chegou atrasado aí? Não? Beleza? Então tá, vamos lá então, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Beleza, né? Tem alguns trabalhando aí. Tranquilo, pessoal, não tem problema, tá? Só, igual eu falo, né? Acompanhe o que puder aí, depois, se tiver dúvida, assiste a aula síncrona gravada, sempre terminando. No mesmo dia ou no outro dia eu já posto para vocês aí acompanhar, tá? Eu sei que é mais cansativo acompanhar uma aula gravada, por isso que é importante a gente estar aí ao vivo, né? Acompanhando, tá? Bom, pessoal, então, aumentando o saldo do Banco do Brasil, como eu falei para vocês, vai aumentar também o saldo de todos os bancos. Disponibilidade, ativo circulante e, logicamente, do ativo
Então, caso de redução, é a mesma coisa, redução em todos os níveis, tá? Como no último nível temos 3 algarismos, podemos cadastrar nesse plano até contas de 999, tá? Contas de banco. Como assim, professor? Aqui, ó. Tá vendo aqui? 999. Então, se tiver 999 banco, eu classifico, né? Coloca a numeração aqui, como eu falei, 0012, 0013, aí 011, 0, aí 100, 200, 300 até 999, tá? Então, por isso, muitos planos de conta, pessoal, têm no último nível 4 algarismos, que vai permitir cadastrar todas essas contas, tá? Então, é importante que a gente verifiquem, né, um plano de contas, tá ok? Pessoal, beleza? A explicação do plano de contas seria só isso, tá? Alguém ficou com dúvida? Quer tirar dúvida aí? Aproveita, tá? Que agora a gente vai passar a questão da situação patrimonial. Vamos falar de gasto, custo, o que é despesa, o que é um investimento, vocês vão entender como que funciona na contabilidade, tá? Dúvidas? Não? Bom, então vamos prosseguir, né? Deixa eu ver aqui, não tem nenhuma pergunta. Então vamos prosseguir a nossa aula, tá ok? Ó, vamos falar um pouquinho dos tipos de situações patrimoniais. Gastos, o que é custo, o que é despesa, o que é investimento. Vocês vão entender agora, tá? Para quem tem empresa aí e ainda não tem essa habilidade do lançamento do conhecimento, né? Claro que a gente hoje nós não vamos fazer lançamento. Próxima aula sim, tá, pessoal? Vocês vão colocar a mão na massa, vão fazer débito e crédito, vão fazer os razonetes, vão fazer um pequeno balanço patrimonial e vão fazer uma DRE, tá? Então, é importante que vocês não percam, acompanhem, tirem dúvida. Por quê? Porque na hora de fazer o exercício vai ser bem tranquilo, tá? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho dessas situações patrimoniais. Aí eu pergunto para vocês, o que são gastos, né? Aí você vai falar, professor, é tudo que é o gasto, né? Exatamente, mas na empresa, pessoal, existe uma classificação, não é de qualquer jeito. Ah, eu gastei em tanto, mas que tipo de gasto é esse? Então, nós vamos entender agora, tá? Os gastos, pessoal, qual que é a definição de gasto? São todos os desembolsos da sua empresa. Exatamente tudo que você adquire, ou seja, tudo que sai do caixa, né? Isso significa que investimento é um gasto, né? Assim como a despesa também é um gasto, e também quando a gente fala a questão aí do custo, tá? Então, a gente vai entender um pouquinho sobre essa classificação. Então, gasto é tudo que você gasta na sua empresa, ou tudo que você gasta pessoa física, né? Recebeu o salário, fiz a compra, né? Fiz aí pagando um consórcio, né? Mais claro para vocês entenderem. Vou fazer uma compra, professor. Que gasto é esse, né? Alguém tem ideia, pessoal? Que gasto seria isso? Compra de supermercado? O que vocês acham quando vocês gastam em supermercado? É um custo, despesa ou investimento? A despesa. Despesa. Por quê? Mais ou menos você tem a lógica? Por quê essa diferenciação? É importante saber Porque o você não porquê, tem o tá? retorno dela. Isso, exatamente, exatamente. Quem que falou? O Alisson. Alisson, isso aí. Vou dar meio ponto para você depois. Você pode me cobrar, tá bom? Pessoal, aí eu fui lá e comprei, paguei um consórcio, uma parcela do consórcio da minha moto. É um custo, despesa ou investimento? O que vocês me dizem? Alguém tem ideia? É É bom uma saber despesa disso. Despesa? ou um investimento. Aí classifica como investimento, tá? Porque você vai ter o retorno, tá ok? Você vai ter um Se for para a retorno. empresa, né? Se no caso for para a Isso, empresa, para a utilização da empresa, né? isso, Ah, tá. exatamente. Eu pensei que Exatamente. era mais parte pessoal. Não, não. Parte pessoal, não. Parte pessoal até pode ser um investimento quando você paga, porque você vai ter um retorno. Você está pagando aquilo que ainda você não está, né? A gente pode dizer assim, ó, eu estou comprando essa moto para ir trabalhar. É um investimento que você está fazendo, tá? Porque você vai utilizar ela para, né, conseguir aí mais um rendimento. Então, é um investimento que você está fazendo, tá bom? Então, para pessoa física, mas para empresa, nesse caso, seria para questão de trabalhar também. A gente pode classificar os dois. E custo, né? Vamos lá, vamos citar um exemplo aqui de custo, né? Comprei farinha de trigo para fazer pastel para vender. E aí, custo, despesa ou investimento? O que vocês me dizem? É um custo.
Exatamente, tá? Coisa bem fácil. Então, pessoal, para interpretar seria isso. Custo é aquilo que eu vou comprar para fazer algo para vender. Aquilo que eu vou comprar para me utilizar dentro da empresa, né? Estou pagando um exemplo aí que eu falei do financiamento, tá? Ou um consórcio. É um investimento. E despesa é aquilo que não me dá um retorno, tá? Então, investimento é tudo aquele que eu compro, eu trabalho com esse equipamento que ele vai me dar um rendimento. Então, é o chamado investimento, tá ok? Já que gastos são desembolsos, pessoal, da organização, é essencial analisar o quanto gasta, né? Cada gasto aí representa no total. É importante vocês fazerem essa análise. O quanto que eu estou investindo, o quanto que eu estou tendo de despesa, tá? Porque tudo que vocês gastam, vocês têm que tirar um proveito disso, né? Não é só gastar por si só. Ah, vou comer na lanchonete, vou comer um... E isso aí, pessoal, é de praxe a gente fazer, né? A gente não é de ferro, a gente quer sair, curtir, né? Agora, até que agora está amenizando essa questão da pandemia em Sinop, né? Do coronavírus. Não sei se vocês viram aí que já diminuiu de alto para moderado, então a gente está vendo que, infelizmente, tem gente morrendo, mas está diminuindo essa questão, e agora quem não saía vai começar a sair. Então, nesse caso, igual eu falo, esse gasto que você tem se torna uma despesa. Então a gente tem que fazer essa análise, tá? Tanto pessoa física como jurídica. Por quê? Porque você é um empresário individual das suas contas. Você não pode gastar mais do que você recebe. É como uma empresa, tá? Do mesmo modo. Porque se você gasta pessoa física mais do que recebe, justamente quando você tiver uma empresa, você vai ter também esse aperto aí como pessoa física, tá? E a gente fala assim, vai ser possível entender como a empresa está empregando esses recursos financeiros e o que pode ser feito para melhorar a questão dos resultados, tá? Isso é importante, né? É um caso bem comum, pessoa física de investimento, você depositar um dinheiro lá no banco, né? Você está investindo, você vai ter um retorno aí de juros, apesar que, se não me engano, a poupança está dando 0,20% ao mês, está muito pouco, né? De primeira era 0,5% ou 0,50% ao mês, agora já está 0,20% por causa da taxa Selic. Então a gente pode ver aí, baixou muito, né? Quem tem dinheiro no banco quase não está rendendo, tá, pessoal? Então é bom a gente fazer um outro investimento, sei lá, comprar um terreno, fazer um consórcio, né? Em si, isso é de cada um, mas a gente tem que fazer essas análises em si, tá? Bom, aqui a gente pode ver nessa imagem a classificação de desembolsos, tá? Então, como são distribuídas a questão dos desembolsos na empresa, nós temos a questão das deduções, a gente não vai falar sobre isso, que são entre a questão dos percentuais, valores unitários, e aqui a gente tem os custos, né? A gente vai falar mais adiante que os custos, eles se classificam como os fixos e variáveis, tá? E os fixos, eles podem ser diretos ou indiretos, os variáveis também, tá? Tanto pode ser direto como indireto. Despesa, nós temos as despesas fixas e variáveis, e temos os investimentos, que tanto pode ser ativos operacionais ou ativos financeiros, tá, pessoal? Professor, o que são ativos operacionais? Bom, a gente pode classificar aí como um aluguel, né? Um aluguel. E a financeiro? Questão aí de deixar o dinheiro na poupança, tá? Então tem essa diferença aí. Então esses são os tipos de desembolsos que a gente tem. Custo, despesa e investimento. É bom, né, a gente fazer uma análise, como eu falei para vocês. Pessoal, eu conheço gente que recebe 7 mil reais, tá? É ele e a mulher, e eles passam sufoco, né? Por quê? Porque às vezes, né, fazem dívida demais, parcelam principalmente no cartão, e aí depois não dá para nada, hein? Pensou? 7 mil já dá para viver bem, né, pessoal? Pelo menos em 2 pessoas aí, e tem gente que passa aperto, acaba pegando empréstimo, né? E aí vira uma bola de neve. É bom fazer essa análise, né? Como a gente está dizendo, beleza? Falamos um pouquinho aí de gasto. Vamos falar o que é despesa. Que despesa está dentro de gasto, dos desembolsos, né? Pessoal, despesas são todos os gastos que a empresa precisa para manter sua estrutura funcionando, tá? Mas diretamente não vai contribuir para a geração de novos itens, como a gente já falou, o nosso colega Alisson aí falou, que vão ser comercializados. Então, não vai ter a geração de novos itens que serão comercializados ou novos serviços que vão ser oferecidos aí aos clientes, tá? Em outras palavras, a gente pode dizer que são gastos que não estão diretamente ligados ao objetivo final do negócio, tá? Isso aqui muita gente classifica para a empresa. Então, despesas são aqueles gastos que não têm retorno. Resumindo, gastos que não têm retorno, tá? Você não recebe de volta. É a mesma questão de você, pessoa física, pagar um aluguel. É uma despesa,
né? Você não tem um retorno, tá? Então, a gente tem essa classificação. Geralmente, pessoal, despesa é o dinheiro que vai para a administração da empresa, né? Como a área comercial, marketing, desenvolvimento de produtos e também a questão do financeiro. Então, é uma despesa ligada à produção ou à comercialização de algo, tá? Então, isso depende muito. Então, tem a classificação aí de custo, né? Custo se envolve muito com a empresa industrial, tá? Então, note que apesar de não contribuir para a produção dos novos itens ou serviços, as despesas influenciam no aumento da receita de uma empresa, tá? Por quê? Quando você tem uma menor despesa e uma maior receita, vocês vão ter aí um lucro maior, tá? Agora, quando você tem uma receita menor e uma despesa maior, é onde a gente tem um prejuízo, tá, pessoal? Então, se a gente for ver aí pessoa física, é a mesma coisa. O quanto que eu ganho, o quanto que eu gasto. O que sobrou é meu lucro, né? Então, se eu ganhei 3 mil, 4 mil e gastei 5 mil, você já teve um prejuízo de R$1.000. Então, isso é o que a gente classifica. Lembre-se, despesa, receita, lá nas contas de resultado, é onde a gente vai saber se tem lucro ou prejuízo, tá? Como a gente falou anteriormente, pessoal, as despesas, elas podem ser fixas ou variáveis. Então, vai depender, né? Quando vai ser despesas fixas? Elas não variam com o volume, tá? Não são aquelas despesas que estão fixas, produzindo muito ou pouco, vai continuar ali, tá? Ou seja, com volume produzido ou vendido, como materiais de escritório, né? E as despesas variáveis? Aí a gente pode dizer, né, vai variar conforme o volume produzido ou vendido, tá? Como comissão de vendedores. Então, quanto mais ele vender, mais essa despesa vai aumentar, tá? Então, despesa, como vimos, são relativos aí à questão da manutenção da atividade da empresa. Então, contudo, nas despesas que devem ser maximizados os esforços para a redução de desperdícios e supérfluos, né, que não contribuem para o aumento das vendas e, consequentemente, para o resultado geral da companhia. Beleza? Pessoal, dúvidas? Estão conseguindo compreender aí essas diferenças? É claro que a gente vai falar mais adiante, né? Essa parte de investimento também, de custo, né? Mas alguém tem uma dúvida? Está em dúvida? Estão entendendo aí? Qualquer coisa pode perguntar, tá? Pessoal, é importante também, se vocês quiserem fazer anotação no caderno, fique à vontade, tá? Então, o que eu falo de resumo aqui vai ser representativo também para vocês fazerem a prova, né? Às vezes, muitas coisas que eu falo aqui, eu cobro na prova, então facilita para vocês, tá? Então, vamos lá, vamos prosseguir aqui. Então, dentro dessa questão de despesas, lembre-se, pode ser fixas ou variáveis, tá? Então, para entender as despesas, sempre faça essa pergunta: vendendo ou não, eu terei gasto? Aí já dá para você saber o que é despesa, tá? Se sim, então você já sabe que está falando de uma despesa, como por exemplo, aluguel, né? Nós temos aí a questão da água, nós temos aí a questão da energia elétrica, tá? Desde que não tenha a ver diretamente com a produção, tá, pessoal? Por quê? Porque isso, vocês vão ver lá em custo, quando a gente fazer um exercício, que nós vamos fazer o rateio da energia elétrica, tá? De uma sala comercial. Então, vocês vão aprender aí montar o cálculo de um custo, né? Isso é muito importante, por quê? Porque vocês vão verificar como que a gente faz, né? A gente vai utilizar aí um exemplo de um doce, mas esse doce, pessoal, ele pode ser aplicado em qualquer outra atividade, tá? Que você vai produzir, seja aí uma produção de uma cadeira, né? Seja a questão aí da venda de um determinado produto. Então, tudo isso vai estar relacionado a esse exemplo aí sobre a questão dos custos, tá? Então, energia elétrica, lembre-se, desde que não tenha a ver diretamente com a produção. Se a energia elétrica tiver a ver com a produção, por quê? Porque se eu gastei energia para produzir, aquela energia, ela entra como um custo. Por quê? Porque eu vou precisar, né, dessa energia para produzir algo. Ela está diretamente ligada. Se não tiver energia, eu não produzo. E aí fica essa questão da diferenciação, tá? Prolabore. Pessoal, o que é prolabore? Alguém sabe? Alguém pode me dizer o que é um prolabore? Já ouviu falar essa palavra? Salário. Salário, isso, exatamente. Salário, tá, pessoal? Seria muito mais fácil a gente falar, né? Salário da diretoria. Pessoal, quem é diretor não recebe salário, recebe prolabore, tá? O prolabore, tá?
Isso é uma coisa que, antes da gente aprender, a gente tinha dúvida. Eu sei que muitos teriam essa questão da dúvida. Então, é o salário aí do administrador, tá bom? Aí eu pergunto, né, por que que não vem lá salário? Só para diferenciar, né? Se a gente pode complicar, por que facilitar? Então, Prolabore é o salário da diretoria, tá? Temos salário da administração, telefone fixo de celular, contador, material de escritório, tarifas bancárias, entre outros. Então, isso que eu falei para vocês, pessoal, é você fazer a pergunta. Vendendo ou não, eu terei esses gastos? Aluguel, água, energia elétrica do barracão, né? Ou seja, da administração, Prolabore, salário. Vou ter, é despesa, ok? Então, isso é importante, a gente ter essa ótima classificação, tá? Bom, vamos falar um pouquinho de custo. Então, a gente falou aí a questão da despesa, muito comum, né, a gente ter muita despesa na empresa, e basicamente uma empresa comercial, tá, pessoal? Então, a empresa comercial, ela não tem custo, tá? Lembre-se disso, vai ter só despesa e receitas, não se esqueça. Onde são aplicados os custos? Empresa industrial, tá? Então, entra aí essa questão. Então, custo, pessoal, são os desembolsos que podem ser atribuídos ao produto final. Então, já fala aí, né? Isso significa que são todos e quaisquer gastos relativos à aquisição ou à produção de uma mercadoria, né? Como, por exemplo, matéria-prima, né? Então, eu classifico como custo, mão de obra, gastos gerais de fabricação. Então, a gente pode colocar aí, dentro desses exemplos, a depreciação de máquinas e equipamentos, tá? Alguém lembra o que é depreciação? Vamos relembrar, vamos ver se alguém... Desvalorização do valor de uma máquina bem. pelo desgaste, alguma coisa assim. Isso, a desvalorização de um bem, tá, pessoal? Então, um exemplo aí que a gente pode citar são os bens tangíveis, tá? E temos os bens intangíveis. Aí classifica que tipo dessa desvalorização? Qual que é a desvalorização que a gente pode classificar um bem intangível? Vocês lembram? Que eu perguntei lá na primeira aula, né? Oi? Amortização. Isso, a amortização, tá, pessoal? É só você lembrar assim. Meu tá dando eco aqui. Então, assim, pessoal. Ah, tá, agora eu entendi aqui, né? Foi o meu retorno de alguém que estava aí aberto, né? O microfone, mas tranquilo, pessoal. Então, o que é a depreciação? São a depreciação, né, alocada àqueles bens tangíveis. O equipamento, né, a máquina, ela vai ficando obsoleta. É igual o carro de vocês. Não sei se alguém já prestou atenção, carro ou moto, toda vez que vocês forem pagar o IPVA, pessoal, vocês vão ver que diminui, né? Todo ano, na verdade, né? Todo ano que quando vocês vão pagar, o valor está menor. Por quê? Por causa da depreciação. Então, aquele valor que você iniciou lá, um exemplo de 10 mil, 12 mil a sua moto, ou seu... pode dizer o carro também, mas chega um certo limite que os carros, né, acima de, não sei se 16 ou 18 anos, ele é isento de IPVA, tá? Mas quando você tem 12 mil, o preço da sua moto nova, ele tem um preço. Depois de 10 anos, ele vai diminuindo, tá, pessoal? Isso é o chamado depreciação, é porque o seu bem ele vai perdendo valor. Por que que o IPVA não deve acompanhar, tá? Amortização nada mais é do que os bens intangíveis, tá? Pessoal, e nós temos a exaustão, né? Alguém lembra o que é a exaustão? Para a gente fechar esses três aí. É a degradação de recursos naturais. Isso, exatamente, né? Quando você tem lá uma mata, você faz uma análise, é que você vai fazer uma derrubada em si, né? Principalmente madeira, a gente pode dizer, né? Madeira, eucalipto, então isso entra como exaustão. Entra aí a questão dos recursos naturais, tá? Então, nós temos aí a questão dos custos, né? Energia elétrica, como eu falei para vocês, a manutenção, material de conservação e limpeza para a fábrica, viagens de pessoas ligadas à fábrica. Então, tudo que está alocado à questão da aquisição ou produção de mercadorias, ela entra como classificação de custo. Isso é muito importante, tá, pessoal? Bom, custos. Então, os custos, pessoal, como eu falei, eles podem ser atribuídos aí ao produto final. Deixa eu ver se repetiu aqui. Repetiu aqui o slide, mas não tem importância não, tá? Vocês podem ver que repetiu aqui, eu cortei e ainda veio uma parte. Para funcionamento de qualquer negócio, pessoal, os custos, eles são itens fundamentais. Por quê? Porque eles estão diretamente relacionados com a operação da empresa. Então, se você não tiver esse custo, você não tem algo para vender, tá? Lembre-se disso. Se eu tenho algo para fazer, produzir, eu tenho, né,
alguns itens que vão ser considerados como custo, que a gente colocou, tá? Então, sendo assim, caso seja necessário aumentar o números de serviços ofertados ou bens produzidos, como a gente pode citar, na maioria dos casos deve-se aumentar os custos do negócio, tá? É aí onde que você vai fazer, basicamente, o controle da margem de lucro. Então, como eu falei, até o final do semestre, aí, vocês vão aprender como que eu vou alocar o meu lucro, tá? Mas é necessário, pessoal, classificar bem certo. Por quê? Porque na maioria das vezes, as pessoas não classificam corretamente. É onde que tem aí essa questão da perda de valor, tá? Um exemplo, você vai produzir algo lá, você colocou os materiais, vamos supor, vai produzir um determinado bem. Aí você fez uma cadeira. Aí você colocou cola, colocou a madeira, beleza. E aí colocou sua margem de lucro. Mas será que é só isso? Não, né? Porque você tem energia, tem a sua mão de obra, tá? Então tudo isso é alocado. Então, às vezes, nem sempre aquele percentual de lucro que você coloca é o valor correto. Por isso que é importante a gente fazer uma análise mais completa, tá? É o que vocês vão aprender futuramente. Na próxima aula vai ser lançamento de débito e crédito. Eu tenho que ver se na próxima aula, eu só vou conferir aqui. Deixa eu ver que dia que é a avaliação de vocês, que já vai ter uma nova avaliação aí, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Nós vamos ter mais uma aula, tá? Que a gente vai falar sobre os elementos e ferramentas da contabilidade, conceitos básicos de custo, né? Que aí a gente adentra mesmo a parte de custo. E aí no dia 24 agora do 6, vocês vão ter a segunda prova, tá, pessoal? Então, na próxima aula a gente fala sobre os elementos. A gente pode até falar sobre os elementos e dar uma revisão do conteúdo, até porque vai ser a aula de hoje e a próxima aula, tá? 2 conteúdos só, que aí vocês vão fazer basicamente a prova. É claro, pessoal, que isso não impede eu cobrar questões que já caiu, tá bom? Por quê? Porque vocês, basicamente, pode ser alguns conceitos que vocês já estudaram, mas basicamente a gente vai fazer questão dentro dessa parte da aula 5 e aula 6, tá? Aí a aula 7, aqui ficou a aula 8, porque foi cortada uma aula lá do dia 3, e aí vai ser a aula 7, que vai ser a avaliação dia 24 do 6, tá? Bom, então, custo seria basicamente isso, tá? Mas os custos, pessoal, eles se dividem também, diretos e indiretos, tá? A gente viu lá despesas fixas, variáveis, temos os custos que vai se dividir em diretos, né? Tanto indiretos como diretos. E o que seriam os custos diretos? Todo tipo de investimento, pessoal, que é diretamente ligado à construção do produto ou serviço oferecido por uma empresa, tá? Como a gente pode citar aí a mão de obra, matéria-prima, insumos, entre outros, e não sabe a diferença, né? Vamos dizer assim, você não sabe a diferença entre matéria-prima e insumo, tá? Depois a gente vai colocar para vocês aí, até eu tinha colocado aqui, pessoal, mas aí na hora de salvar aqui, infelizmente, deixa eu até já alterar isso aqui, mas vamos dizer aí que insumos e matéria-prima, pessoal, vamos dizer assim, está intimamente ligados, tá? Não tem muita diferença não, tá? Eu já vou alterar isso aqui para ficar bem, já ficar certo aqui, né? Acontece da gente reduzir o slide e às vezes acabar passando uma parte aqui do slide para o outro, tá? Deixa eu só alterar aqui. Daí fica mais fácil vocês compreenderem aí essa questão, tá? Eu até, igual eu falei para vocês, até eu ia passar para vocês mais alguma coisa, mas tentei resumir. Beleza, já corrigido aqui, tá? Então, pessoal, basicamente, insumos e matérias-primas, vamos dizer que são o mesmo. Se você for ver aí a questão, é pouca diferença, tá? Matéria-prima, insumos, entre outros, como a gente fala aqui, tá? São mais fácil para identificar, tá ok? Matéria-prima, né? Matéria-prima pode ser aquela matéria principal de produção de um bem. Insumos é aquilo que integra a questão aí, esse bem, tá? Através da matéria-prima, tá? Mas não deixa também de classificar. Por quê? Porque, um exemplo, eu posso fazer uma cadeira sem prego? Posso fazer com cola, mas não vai pegar bem, né? A cola é o quê? Um insumo, né? O prego é o quê? Pode ser um insumo, né? Pode integrar matéria-prima? Pode também, tá, pessoal? Então, isso é a classificação dentro aí da questão dos custos diretos. Quando fala direto, é aquilo que está
diretamente ligado à construção de um produto ou serviço, tá? E os diretos? Os diretos não, pessoal. Então, ele pode ser classificado, né? São tipos de investimento ligado... Desculpa, pessoal. Ligados à produção dos bens ou serviços oferecidos, porém de forma indireta. Como assim? Manutenção, limpeza, almoxarifado, logística, energia, tá? Então, são aquilo que não estão diretamente, mas fazem parte da questão da fabricação de um determinado produto, tá? Então, a gente pode dizer que alimentação e todos os demais gastos de fabricação que não incide diretamente sobre o produto em si, ele pode ser considerado indireto. Então, é tudo aquilo que você precisa, basicamente, como eu falei para vocês, para fechar, né, com chave de ouro aí um determinado produto ou serviço, tá? Então, se eu não tiver esse serviço, eu não produzo, eu produzo do mesmo jeito, mas eu preciso, né, manutenção, eu preciso de logística, energia, né, um exemplo aí, a questão, vocês vão ver lá a questão do rateio, né, nós temos promotores das máquinas e nós temos a questão da energia para iluminar uma sala, tá? Então, a sala não vai ser tudo, né, dentro de um galpão, então vai ser um percentual a utilização dessa energia elétrica, é o que a gente vai fazer posteriormente, tá? Então, para entender os custos, pessoal, faça as seguintes perguntas, como eu falei da questão das despesas. Se eu parar de vender, esse gasto continuará existindo? É o que eu acabei de falar. Quanto mais eu vender, mais esse gasto aumentará? Então, perceba aí essa diferença. Em caso afirmativo, o gasto é um custo, como, por exemplo, FGTS e INSS sobre a comissão de vendedores. Quanto mais vender, né, mais eles vão receber, mais eu vou ter que tirar essa parcela. Fretes pagos na matéria-prima, salários desenvolvidos na produção, compra de mercadoria, entre outros que a gente pode citar, tá? Deixa eu só alterar aqui também isso aqui. E basicamente seria essa questão aí da parte, tá? Beleza, pessoal? Estão compreendendo? Dúvidas? Eu acredito que vocês estão aí compreendendo, né? Se alguém não estiver compreendendo, como eu falei, pode fazer a pergunta, mandar no chat ou abrir o microfone, tá? Espero que vocês compreendam. São coisas bem tranquilas que a gente passa de contabilidade e custos, tá? Agora nós vamos saber um pouquinho o que são investimentos, né? Então, todo o dinheiro que sai da empresa, né, com expectativa de aumentar lucros, é o chamado de investimento. É aquilo que eu falei para vocês, tá? Seja um dinheiro que você deposita na conta, né? Porque você não vai deixar à toa lá. Você vai querer um rendimento, né? É a mesma coisa de você comprar uma casa. Você vai alugar ela, se você não for morar, né? Você vai alugar. Alugando, nada mais é considerado como um investimento. Você vai ter um retorno, tá? Então, além de aumentar a receita, investimento pode ser feito também para melhorar a imagem do negócio. Isso é importante, pessoal. Então, hoje, nos dias de hoje, você tem que saber o que você vai adquirir como investimento, tá? Comece a pensar assim, não só como despesa, porque despesa é aquilo que você gasta e não tem a volta, né? Então, para quem mora na casa alugada, é uma despesa, né? Agora, para quem recebe, nada mais é do que um investimento. Então, procure entender essa parte, é muito importante, por quê? Porque vocês acabam assimilando, né, essa parte do que eu vou adquirir, né? Eu vou deixar o dinheiro no banco? Não, eu vou comprar tal coisa, um terreno, como eu falei para vocês, que é o mais comum, por quê? Porque o terreno, ele valoriza cada vez mais, dependendo de onde você compra, tem essa previsão, tá? Agora, se você vai gastar numa coisa que não tenha retorno, aí entra a questão, como a questão da despesa, tá? Traduzindo, pessoal, são gastos, né? Investimentos são gastos em bens ou serviços com expectativa de geração de benefícios futuros. Exemplo, compra de máquinas e equipamentos para aumentar a produção, cursos para capacitar funcionários a desempenhar uma atividade com mais produtividade. Então, tudo isso é como investimento. Então, a gente tem que ver essa questão da diferença, tá? Então, lembre-se disso, pessoal. É muito importante vocês analisarem a questão da vida financeira de vocês, né? Eu sei que muitos, às vezes, acabam não tendo esse conceito, mas é importante. Igual eu sempre falo, é necessário eu comprar tal coisa? Eu não posso arrumar tal coisa que está com algum probleminha que vai me dar um retorno e vai ser um preço menor do que eu comprar algo novo. Então, a gente tem que fazer essas análises, tá? Acredito que isso aí já entraria a questão da educação financeira, tá?
Pessoal, é comum a gente caracterizar investimento como uma despesa boa. Muita gente pode dizer aí, igual eu falei para vocês, eu comprei uma casa para alugar. O que, que é? Uma despesa, mas uma despesa boa, né? Mas ressaltamos, pessoal, que um investimento não pode ser classificado como despesa. Então, na contabilidade, ela é diferente, mas sim como um gasto, tá? Como eu falei, então não existe essa questão. Muita gente fala, né? Eu comprei tal coisa, é uma despesa boa, né? Não, essa despesa boa você pode classificar como investimento, porque você vai ter um retorno, tá? Então, pessoal, para que os gastos sejam classificados como investimento, os chamados gastos bons, né? Como vocês já ouviram falar, tem em mente que o objetivo do investimento é o de gerar benefícios que melhoram o quê? O resultado da empresa. Tá? Então, se você for comprar algo que não vai trazer benefícios para a empresa, é considerado como despesa. Tá? E a gente pode dizer esses resultados da empresa, como aumento da produção, redução dos custos e despesas, por meio da questão da ampliação ou modernização dos componentes e processos dentro de uma organização. Tá? É importante a gente fazer essa análise em si, tá ok? A gente sempre fala a questão da parte de saber utilizar o dinheiro, né, e a gente vê aqueles depoimentos das pessoas que ficaram milionárias, né, ou adquiriram uma casa, um carro, houve um sacrifício, e a gente tem que ter em mente isso, tá, pessoal? Que às vezes a gente não consegue, às vezes muito fácil as coisas, exige sacrifício. É nessa questão da gente pensar como classificar, né, o meu gasto, despesa, investimento, né, o custo aí na questão de fabricação de algum produto ou prestação de serviço, tá? Então, pessoal, quando o gasto ele deve ser classificado em investimento? Quando né? É muito fácil confundir uma despesa com investimento, como eu falei para vocês. Mas para isso, né, não acontecer, uma dica vai, né? É se perguntar, esse gasto vai trazer benefícios futuros? Se sim, então você pode estar classificando aí como investimento, tá? Para entender melhor, na introdução, demos um exemplo, né, de uma... Isso aqui também eu cortei, tá, pessoal? Só isso aqui eu cortei essa parte aqui, que aí entrou a questão de uma construtora que eu ia passar para vocês, mas não é o mérito, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Aqui a questão, nós temos um exemplo, eu até vou deixar ela aqui, tá? Eu ia trazer na íntegra, mas íntegra eu acabei não trazendo, né? Temos o exemplo de uma construtora que percebeu que estava na hora de mudar-se para um espaço, né, mais localizado, ou seja, bem localizado e maior. Então, um dos objetivos é o de montar um showroom no local e para isso ia precisar fazer um empréstimo, tá? Então, nesse caso, a empresa realizará um investimento. Por quê? Porque se espera que o showroom traga mais clientes e, por consequência, aumento de receita, tá? Então, isso aqui nada mais a gente até, como eu falo para vocês, existe algumas considerações que eu utilizo para vocês e utilizo também para a disciplina custos para construção civil, tá? Para o pessoal de ciências contábeis. Então, a gente trouxe esse exemplo aí de investimento, tá? Lá a gente fala sobre custo, investimento, e a gente trouxe aí um resumo, né, uma parte mais abrangente sobre uma construtora, porque a gente está falando sobre construção civil, tá? Então, nesse caso, a gente citou o exemplo da construtora, que aí precisou, né, uma construtora precisou de mudar lugar, porque quando você basicamente tem uma empresa pequena, isso serve para vocês. Se vocês têm aí uma empresa pequena e precisa mudar, né, para algo maior, pessoal, isso entra uma questão classificação como um investimento. Por quê? Porque vocês podem, vamos dizer assim, receber mais cliente, né, vai ficar um lugar mais aconchegante, então tudo isso você pode analisar, porque um espaço pequeno, você tem poucas pessoas, você não tem muitas receitas, vamos dizer assim, né? Existem casos, por quê? Porque tem gente que às vezes vai ao condicional, né? Questão aí de produtos, né? Só entregas, então, mas quando você precisa de um lugar para receber essas pessoas, tem que ser um espaço mais abrangente, né? Maior comodidade, a questão, e isso vai refletir no aumento de receita, como eu falei para vocês. É importante vocês classificarem corretamente, ok? Então, pessoal, agora imagina, né, que o dono do negócio decidisse ficar no mesmo local e só arrumar o espaço, pintando paredes e trocando piso, tá? Como a intenção seria a de manter e reformar o que já existia, o gasto não seria mais um investimento, mas sim uma despesa. Tá vendo como caracteriza, né, as diferenças? Então é importante que a gente
verifique essa questão. Por quê? Por que se tornaria uma despesa? Porque o espaço seria o mesmo, né? Receberia a mesma quantidade de pessoas, e aí as receitas não teria a questão da consideração do aumento, tá, pessoal? Então é importante vocês analisarem isso, até isso vocês caracterizam aí como investimento ou despesa. Se fosse no mesmo negócio, vou pintar aqui só para ficar mais bonito, seria uma despesa. Por quê? Porque o local não ia receber tantas pessoas assim, tá? Bom, então nessa aula, né, o que a gente pode dizer, né? O que vai fazer com toda essa informação, tá? Ricardo, quer fazer alguma pergunta, Ricardo? Nessa mesma questão, assim, nessa mesma linha de pensamento, por exemplo, se eu comprei a casa, ela virou um investimento. Aí eu tenho inquilinos e encerrou o contrato, ele sai. E eu tenho que você falou, fazer a pintura de novo do ambiente ou consertar alguma coisa. Isso vai ser uma despesa, não vai ser um tipo de custo que eu estou melhorando a casa, vamos dizer assim, para uma nova locação. Vamos dizer assim, ó, se você arrumar a casa e você aumentar o valor, aquilo que você teve de gasto, né, poderia ser um investimento, mas se você continuar com o mesmo preço, seria uma despesa, tá? Porque você não teve um ganho em cima, você já tinha o ganho normal lá, vamos supor, R$1.000, R$1.500. Agora você fala, não, vou pintar minha casa e vou cobrar R$2.000. Aí classifica como um investimento. Aí deu um valor a mais na questão da sua casa. Beleza? Entendido? Sim, então, seria essa... Isso. Porque como a gente está falando a questão aqui dessa construtora, ela ia investir, mas ia ficar o mesmo espaço, não ia receber mais pessoas e não ia aumentar a receita. E aí seria uma despesa. Então, uma casa, quando eu automaticamente eu pinto ela, arrumo ela e cobro a mais, entra como investimento. Por quê? Porque vai haver um retorno a mais para mim. Beleza? Beleza. Pessoal, mais alguma pergunta? É importante isso, né? Por quê? Porque até uma casa que você compra, boa pergunta aí do Ricardo, né? Professor, vou arrumar aqui uma casa, né? Vou cobrar o mesmo preço. Vai ser como despesas? Vai ser, se você não cobrar mais, né? Por quê? Porque quando você reforma, você quer cobrar mais. Então, basicamente, entra essa questão aí da classificação, tá, pessoal? Importantíssimo isso, beleza? Bom, então, o que vai fazer com toda essa informação que a gente passou? Então, se você entendeu que investimento é um gasto, assim como desembolsos, né? Que a gente tem aí a classificação como despesas, custos, que também são gastos. Agora, nesse caso, você precisa organizar tudo, né? Não tem outro jeito a não ser começar a registrar custos, despesas e investimentos, tá, pessoal? Então, nós temos aqui, ó, uma tabela só para vocês terem ideias, né? Do que a gente está falando numa empresa. Então, nós temos aqui, ó, nós temos os custos, já bem resumido para vocês entenderem, tá? Custo de produção, temos investimentos e temos algumas contas aqui como despesa, tá, pessoal? Então, algumas contas como despesas, tá? Por quê? Porque o salário que está envolvido aqui no custo de produção, ele entra como custo. Mas aqui, ó, a gente já facilitou para vocês, ó, mão de obra direta, tá? Que é a mesma coisa a questão aqui do salário, porque aqui vai ser o salário do trabalhador, tá ok? Então, nós temos custos, investimentos e despesas, tá? Só para vocês entenderem um pouco melhor como que funciona na empresa, tá? Então, a gente pode ver aqui, ó, a questão imóvel predial, terrenos, máquinas, equipamentos, veículos, né? Então, basicamente, são um investimento, ou seja, eu tenho um veículo na minha empresa e eu ganho dinheiro com ele, basicamente é um investimento. Se eu tenho um veículo e eu não ganho dinheiro com ele, né, aí é classificado como uma despesa, tá ok? Beleza, pessoal? Bom, concluindo, né, essa parte aí. Então, pessoal, quando você entende a relação despesas versus investimento ou custo versus investimento, fica fácil distinguir entre custo, despesas e investimentos. Por isso que é importante a gente entender, tá? Então, para não ficar na dúvida, não esqueça das perguntas, né? Vendendo ou não, eu terei gastos? Em caso afirmativo, trata-se de uma despesa. Se eu parar de vender, esse gasto continuará existindo? Quanto mais eu vender, mais esse gasto aumentará? Em caso afirmativo, trata-se de um custo, tá?
Esse gasto irá trazer benefícios financeiros futuros? Em caso afirmativo, trata-se de um investimento, tá? Então tá o resumo aí para vocês compreenderem um pouco melhor, tá? Pessoal, vamos falar um pouquinho agora, né, sobre a demonstração do resultado do exercício. É uma aula curta, tá? Para a gente falar um pouquinho do que envolve, né, que tipo de contas, e aí, é claro, a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá? Pessoal, dúvidas, perguntas? Fica à vontade aí, os alunos, né? Os Professor, alunos aí. então quer dizer que se eu tenho um veículo, ele foi locado, mas ele está sendo usado na empresa, a serviço da empresa, então não é uma despesa, seria então... Depende daquilo que eu falei para você, Kessia. Se você está tendo um retorno, né? Um exemplo bem prático que a gente vai citar agora, que vocês vão analisar. Um exemplo, você loca um carro para trabalhar como Uber, tá? Esse carro vai ser classificado como um investimento ou despesa, pessoal? A locação desse carro. Oi? Investimento. Investimento, exatamente. Por quê? Porque você vai ganhar muito mais do que aquilo que você vai pagar. Agora, se você locar o carro, lá um exemplo, por 2.000 e, no caso, receber por mês 1.500, aí é uma despesa. Então, depende para que tipo de utilidade você vai ter na sua empresa, tá? Eu loquei um carro lá, vou ganhar dinheiro em cima, né? Vou ganhar um cliente e tal. Aí entra como um investimento. Se você não ganha, basicamente, né? Acontece muito isso, tá, pessoal? Tem muita gente locando carro para trabalhar como Uber. Por quê? Porque hoje eu não vou falar bem a verdade para vocês. Não sei exatamente qual que é o valor que uma pessoa que trabalha com Uber está ganhando. Mas dizem que ganha 7 a 8 mil. Não sei se é isso. Basicamente, teve um colega meu que ele falou assim que quem está trabalhando nisso, não sei agora porque aumentou, né? Tem bastante gente trabalhando. Mas ele paga lá 2.000, não sei se é 2.000, um exemplo, 2.000 de aluguel de carro, 2.500 e ganha 7. Aí é um investimento, tá? Então, basicamente assim, tem muita gente trocando mesmo outras profissões para trabalhar de Uber que está ganhando uns trocos bom, tá? Nada mais é do que um investimento, né? Tranquilo, pessoal? Alguma pergunta a mais? Ricardo tá com a mão erguida, eu acho que é daquela hora, né, o Ricardo? Você tava com... Agora ele abaixou rapidamente, né? Eu já desmarquei que tinha visto. Oi, Cassie. E se eu fizer o contrário? Por exemplo, ao invés de... Vamos supor que eu trabalho de Uber, eu pago R$100 por mês, R$100 por dia para ter o carro, né? Vamos supor que eu trabalho todos os dias, ali ao final do mês, dos 30 dias, eu tenho 3.000 para pagar. Mas e se em vez de eu pagasse isso aqui fosse um financiamento? Um financiamento? Se fosse o financiamento do carro, por exemplo, ao invés de eu ter que pagar o carro para a locadora, eu estava pagando o carro para um banco, por exemplo. Então, aí se torna um investimento, só que o valor tem que ser a mais, né? De 3.000. Você entendeu? A partir do momento em que fica positivo... Isso. Você classifica como um investimento, porque daí você... Lembra que tenta entender assim, ó, investimento é tudo aquilo que eu gasto e vai voltar algo a mais para mim. Eu não vou gastar R$100 para voltar a um exemplo, né? Uma vez só, um exemplo, eu compro algo que eu vou vender por R$90. Não, aí eu tive um prejuízo. Então, se eu vender por 110, automaticamente eu tive um ganho. Então, a gente classifica como isso, tá? Então, acontece muito nessa questão, como eu falei para vocês. Tem um professor de economia, eu acredito que vocês conhecem ele, ele é o economista lá da CDL, né? Ele falou assim, eu quase não comprei carro, porque eu tenho um carro, mas... Oi? O Feliciano? Isso, Feliciano. Colega nosso lá, mas já faz tempo, rapaz, que a gente não conversa pessoalmente e até esqueci o nome dele, é isso mesmo, Feliciano. Ele falou assim, ó, se eu compro um carro para andar com a minha família, é uma despesa. E é uma despesa muito grande, porque você vai ter IPVA, vai ter licenciamento e tal. Mas se eu compro um carro para mim trabalhar com ele, né, como Uber, aí já se tornou um investimento. Então, por isso que eu falo, é importante a gente fazer essa análise em si. Tudo que você faz, faça uma análise em si. Investimento, né, ou despesa. Tranquilo, pessoal? Mais alguma pergunta? Vamos lá para a nossa aula de DRE, né, vamos falar um pouquinho aí. É uma aula bem curta, mas bem completa, né? É uma aula bem... Eu fiz uma aula bem sintética, mas ela vai trazer um conteúdo mais analítico aí para vocês, tá?
compreender um pouco da DRE, por quê? Porque a gente vai voltar a falar nela, mas a gente vai falar um pouquinho na resolução dos exercícios, tá? É onde vocês vão compreender aí a questão dos exercícios. Olha que maravilha, né? Vocês vão aprender a fazer balanço e DRE, pessoal. É claro que vocês vão aprender bem simples, né? Mas de uma forma assim bem, vamos dizer assim, compressiva, né? Não adianta vocês fazerem por fazer e não entender. Por isso que a gente quer que vocês captem essa mensagem, né? O resumo do que a gente passa. Uma vez que você gravou, aprendeu, jamais vocês vão esquecer, tá? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho da DRE, pessoal, demonstração do resultado do exercício, que é muito importante. E outra coisa, né, todas as empresas têm que elaborar essa demonstração contábil, tá? Chamada DRE, vocês vão ouvir falar muito sobre DRE ou demonstração do resultado do exercício. Fica mais fácil falar DRE, né? A gente fala de uma forma mais sintética, tá? Bom, então nessa aula, pessoal, o objetivo é conhecer como se dá a apuração do resultado de um exercício contábil. Então, todas as empresas, as contas ficam ali, né? Receitas e despesas, receitas e despesas. Ah, professor, mas vai ter contas lá do balanço patrimonial? Vai ter caixa, vai ter contas a pagar, que vocês vão fazer isso aqui. A gente vai fazer no mínimo 2 vezes para vocês compreenderem, porque a gente tem que passar adiante aí do nosso conteúdo, tá? Mas vocês vão aprender, fazer um balanço, vai fazer uma DRE. Vocês vão ver, pessoal, que para fechar o balanço de vocês, o balanço patrimonial, primeiro você tem que classificar como ativo, circulante, passivo, patrimônio líquido, como eu ensinei, vocês vão classificar hoje, como também vocês vão, basicamente, aprender os lançamentos, chamados razonete, tá? Tem os razonetes, a gente vai explicar, e tem a questão da DRE. A DRE, primeiro você apura o lucro ou prejuízo. Por quê? Porque se você errar no resultado lá, se deu lucro e você colocou prejuízo, aquele valor você vai ter que transferir lá para o balanço, tá? Então, primeiro a gente faz DRE e depois o balanço. Se você errou no resultado, não fecha o seu balanço patrimonial, tá? Então, as empresas, pessoal, são constituídas com uma finalidade específica, né, que a gente já sabe. Pode ser para ampliação, pode ser aí como finalidade apenas do lucro, né? Então, para que essa finalidade ela se cumpra, né, a empresa ela trabalha no ramo do seu objeto social. O que seria isso? Sua atividade operacional, seja comercial, industrial e rural, né? Vai ser aquela descrição que a gente fala da atividade que vai estar registrada no contrato social, tá? É um relatório importantíssimo e seu estudo vai fornecer informações úteis para tomadas de decisões, tá? Então, essa DRE, pessoal, ela vai mostrar sinteticamente como a empresa se comportou no último exercício. Então, lembre-se que o exercício inicia 1º de janeiro e finaliza em 31 de dezembro. Todas as empresas são assim, tá? Com uma pequena diferença, tá, pessoal? Rural tem diferença, tá? É o que eu estou ensinando o pessoal de Contabilidade Rural 2, que tem diferença do exercício social para uma empresa comercial para uma empresa rural, tá? Então, para os fins de análise operacional, é um documento que vai permitir essa análise do sucesso ou não da empresa e vai possibilitar o estabelecimento de indicadores de resultado, tá? No caso, vocês não vão chegar a fazer análise das demonstrações contábeis, mas, posteriormente, em contábeis, em economia, a gente ensina os alunos a fazer aí a análise, né, de resultado através de indicadores. Então, assim, para saber o que a empresa tem, nós vamos consultar o balanço. Lembre-se disso. Para saber o que a empresa tem, a gente consulta o balanço. Mas para saber como a empresa trabalha, ou seja, sua eficiência, nós vamos analisar o chamado DRE, a DRE, tá? Demonstração do resultado do exercício é um resumo ordenado das receitas e despesas da empresa em determinado período de 12 meses. Então, é apresentada de forma dedutível, né, dedutiva, ou seja, vertical, vocês vão ver, vou passar o modelo para vocês, ou seja, das receitas subtraindo as despesas. Então, a gente inicia lá nas receitas, por isso que eu falo, se eu tenho 100 mil de receitas e tenho 200 de despesa, vai ficar faltando 100 mil. Então, esse 100 mil é classificado como o prejuízo, tá? Então, vocês vão ver aí, tá ok? Então, lembre-se, forma dedutível, vertical, receita subtraindo despesas. A elaboração da DRE, ela deve seguir os dispostos da Lei 6.404/76, como eu falei para vocês, tá? Então, a gente vai saber aí, vamos ver aí alguns trechos, né, consolidados sobre essa questão de alteração. No artigo 187, pessoal, dessa lei, ela fala sobre a DRE, que vai discriminar o quê? Por isso que eu falo, até a questão do plano de contas tem um método formal,
para você seguir, não é de qualquer jeito, tá? Então, a demonstração do resultado, ele vai discriminar o quê? Receita bruta de venda, sem deduções, tá? Abaixo vai ter as deduções da venda e abaixo vai ter os abatimentos dos impostos. Então, quando a gente fala receita bruta, pessoal, é aquela receita total, menos vendas canceladas, né, que vocês vão ver mais abaixo. Então, assim, a receita bruta, mesmo que você vendeu e depois devolveu, foi devolvido. Mas é a receita bruta, é tudo que eu vendi. Vendi 100 mil, devolvi 20. Vai aparecer o 100 mil menos o 20, e aí a gente vai saber essas deduções, tá? Depois nós vamos ter a receita líquida das vendas e serviços, depois que a gente faz as deduções, tira as deduções, né, abatimentos e impostos, e depois o CMV, que é o custo das mercadorias ou serviços vendidos. E aí a gente vai ter um chamado lucro bruto, tá? O que seria esse lucro bruto? Seria antes das despesas operacionais. Aí entra a questão das despesas com vendas, financeiras e também as administrativas. Se vocês for pegar o plano de contas, vocês vão ver lá que está passo a passo essa questão, tá? Então, temos receita bruta, depois receita líquida, temos receitas com vendas, né? Despesas com vendas, a gente deduz, e aí, posteriormente, nós vamos ter aí o lucro ou prejuízo antes do imposto de renda. Depois nós vamos ter o imposto de renda e a provisão para o imposto, e aí sim nós vamos ter aí a questão das participação de debêntures empregados, né, são aquela questão das cotas de ações, e por último, o lucro ou prejuízo do exercício, tá? É importante a gente saber. Então, lembre-se, pessoal, ó, receita bruta, receita líquida, despesas com vendas. Eu posso fazer uma pergunta aí na prova para vocês, né? Qual que é no artigo 1, ou o que primeiro a demonstração do resultado ele discrimina? Receita bruta de vendas ou serviços. Se eu colocar receita líquida de vendas, tá errado, tá? Lembre-se, boa pergunta aí para a prova, né? Então, vou colocar essa pergunta aí para ficar bem bacana, tá? Tranquilo, pessoal? Então, por último, é o lucro líquido do exercício, tá? Bom, parágrafo 1º, na determinação do resultado do exercício, serão computadas as receitas e os rendimentos ganhos no período, igual eu falo para vocês, independentemente da sua realização em moedas, sem tirar as deduções. Depois nós temos os custos, despesas e encargos, tá? E aí nós temos a correspondência entre as receitas e os rendimentos. A gente vai compreender agora, tem um modelinho aqui para vocês verem como que funciona, tá? Pessoal, como que funciona o esquema da contabilização? Vocês podem ver aí na imagem, acredito que vocês estão vendo aí na imagem, nós temos aqui o ARI. O ARI nada mais é o chamado apuração do resultado do exercício. Professor, eu não quero fazer a DRE vertical, mas eu quero saber se minha empresa já teve lucro ou prejuízo. Eu posso fazer de uma maneira bem simplificada. Como assim? Vocês vão ver, pessoal, no lançamento que vocês forem fazer, todas as despesas operacionais que aumentam, elas vão ser debitadas. E todas as despesas operacionais, quando ela diminui, ela vai ser creditada, tá? Outras despesas, então isso aqui, de uma maneira geral, vai ser para as despesas. E as receitas? Pessoal, todas as receitas, quando ela aumentar, elas vão ser creditadas. Esse lado aqui é creditado, tá? Esse lado é creditado, esse lado é creditado. O que vai diferenciar vai ser a questão do lançamento da conta, tá? E aqui é debitado, ó, a gente se chama o debitado. Lado esquerdo, débito, e lado direito, crédito. Sempre nos razonetes é isso, não muda, tanto para as despesas ou receita. Como que eu vou fazer para fazer a apuração do lucro? Pessoal, nada mais é do que eu encerrar essa conta, eu fazendo um lançamento de crédito e jogando apenas no razonete, ó. Tá vendo aqui? Então, eu apenas joguei num razonete só. É como se eu tirasse todos os somatórios dessas contas e jogasse só num chamado razonete, o livro razão. E aqui eu saberia, ó. Então, eu tenho despesas, eu credito ela e debito no ARI. É sempre o inverso, tá? Toda vez que eu creditar aqui, eu tenho que debitar aqui. Toda vez que eu debitar aqui, eu tenho que creditar aqui, tá? Para a gente não esquecer, sempre vai ser o valor original. Então, tá aqui 7 mil, 7 mil vai estar aqui. Eu pego esses 20 mil de receita, menos as despesas, eu tenho 12, eu tenho aqui o somatório 12 mil e 20 mil de receitas. 20 mil menos 12 mil, 8 mil. Então, eu tenho aqui, ó, do lado creditado, 8 mil. Então, é um lucro. Professor, e se fosse aqui do lado debitado? Aí seria um prejuízo, tá, pessoal? Tem isso também, tá? Mas isso aqui a gente vai fazer posteriormente, vocês vão
compreender um pouco melhor, mas lembre-se, quando chega lá no esquema de contabilização, despesas operacionais eu tenho que jogar num razonete só. Você está vendo que tem 3 aqui, né? Por que eu não jogo nenhum só? É muito fácil, é só transferir essas contas para cá, para mim saber a apuração do resultado. Aqui eu tive lucro, por quê? Porque o 20 mil aqui da receita, ele é maior do que os 12 das despesas. Então, 20 menos 12, eu tenho 8 mil sobrando. É o chamado lucro. E se o 8 mil tivesse aqui, teria um prejuízo, tá? A gente vai fazer também um exercício com lucro, outro prejuízo, para vocês compreenderem, beleza? Pessoal, aqui, ó, no vertical, aqui tá pequenininho, só para vocês verem a composição dela, mas eu aumentei aqui, ó, eu cortei ela, basicamente para vocês compreenderem um pouco melhor. Lembra lá que eu expliquei, né, sobre a Lei 6.404 no artigo? Tá aqui, pessoal, ó, receita operacional bruta. Então, eu tenho com venda ou serviço. Então, isso aqui era uma empresa que provavelmente é de autopeças e prestava serviço. Então, eu vendi peças 80 mil e prestei serviços 20 mil. Deduções das receitas é onde eu coloco na DRE, ó. Devolução de vendas, descontos incondicionais e abatimentos. Então, aí eu vou deduzindo, tá? Os impostos sobre as vendas, COFINS, PIS, ICMS e ISS, ó. E aí eu sempre coloco entre parentes, tá? Receitas, positivo. Lembra lá que vocês classificaram positivo? Tá aqui, ó. Negativo, coloco entre parênteses, não precisa pôr o sinalzinho, né? Para não confundir, acho que facilita mais. E aí nós temos aqui, ó, esse valor das deduções das receitas. Pessoal, ele está em negrito porque ele é o somatório de todos esses aqui, ó. Para facilitar para vocês. Por quê? Porque se eu pego 100 menos 30, eu já tenho 70. Então, 70 entra a questão da receita operacional líquida, chamado ROL. Tá, ó, 70. Custo da mercadoria vendida, 40 mil, como negativo entre parênteses. 70 mil menos 40, eu tenho 30 mil, lucro operacional bruto, chamado LOB. E aí depois nós temos as despesas operacionais, tá? Que aí a gente entra aqui, ó. Lembra que eu falei? Com vendas administrativas. Então, isso aqui é DRE. Professor, mas isso aí é muito difícil. Pessoal, claro que a gente vai fazer um exercício bem resumido, tá? É claro que se a gente tivesse em sala de aula, a gente ia fazer uma DRE um pouco maior, que a gente ia ter mais tempo, né? A gente ia estar lá presencialmente, vocês iam desenvolver, eu ia tirando dúvida um por um, mas não quer dizer que a gente não tire aqui também, mas eu acredito que vocês iam fazer algo mais abrangente, tá? Aí as despesas operacionais, 22 mil, professor, da onde saiu? Somatório desses aqui, ó, dessas contas mais analíticas, sintética analíticas. Então, se eu somar aqui 5 mais 15 mais 2, dá 22 mil. E aí nós temos o lucro operacional líquido, 8 mil, tá? A gente pode somar aqui mais ou menos com outras receitas ou despesas, ó, ele já traz. Lucro ou prejuízo antes do imposto de renda. Pessoal, é aqui, ó, onde as empresas cuidam muito, tá? Nessa questão das receitas e despesas, para esse valor não ser muito alto, tá? Por quê? Pessoal, é daqui que ela paga o imposto, tá bom? Então, por isso que muitas empresas, quando isso aqui dá prejuízo, ela não paga imposto nenhum, porque a provisão de imposto é sempre do lucro. Então, aqui a gente pode ver, ó, que nós tivemos aqui a questão do imposto de renda 15% e da provisão da contribuição de 5%, tá? Então, só para vocês terem ideia, é esse valor aqui que as empresas cuidam muito, tá? Eu mesmo trabalhei numa empresa que ela cuidava essa questão. Então, ela ia vendo, deu quantos de lucro? Eu vou pagar tanto de imposto. Não, vamos pegar mais nota de despesa. É errado, erradíssimo, né? Isso a gente alertava aí o administrador, mas a gente era peão, né, pessoal? E aí seguia regras somente de lançar. Ele às vezes até pedia para mim buscar nota. Eu não buscaria nota, né? Só diria para ele, não consegui nota, né? E aí ele conseguiria mais nota aí com outras pessoas. E aí a gente tem que fazer o lançamento, tá, pessoal? Por quê? Porque isso é legal. A gente, como contador e ética, a gente não vai fazer, dependendo do que é errado, a gente dá um contorno ali. Mas aí ele diminui isso aqui, automaticamente diminuía tudo isso aqui também, tá? E aí a questão do lucro das participações. E aí no final, né? Ó, depois do imposto de renda, contribuição, aí as participação, ó, é que a gente fala a questão das divisão, né, do lucro, e aí nós temos o lucro ou prejuízo do exercício, ó. Aqui a gente viu, basicamente, que nós tivemos R$ 4.592,70 de lucro. Então, nós tivemos aqui, ó, 1.000 ações. Então, como se tivesse 1.000 pessoas lá participando dessa empresa.
Então, cada um recebeu R$ 4,59, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Pessoal, então aí a gente fala assim, professor, o que eu faço com aquele resultado do exercício? É aquilo que eu falei para vocês. Depois que vocês fazem a apuração do resultado do exercício com receita e despesa, pessoal, ó, lucro creditado, tá? Prejuízo, eu jogo lá pro patrimônio líquido. Então, quando você vê lá lucro ou prejuízo acumulado ou do exercício, é daqui que sai, ó. Primeiro eu tenho que apurar DRE, e aí depois eu jogo no patrimônio líquido, é onde que eu faço o fechamento, tá? Então, como a gente já falou e a gente repete, quando as receitas são maiores que as despesas, nós temos um lucro. Então, vai aumentar o valor do patrimônio líquido, né? Agora, quando eu tenho despesas maiores que receitas, eu tenho um prejuízo, tá? Pessoal, tranquilo? Dúvidas, perguntas? Não se desespere, vocês vão fazer exercícios, tá? Claro que a gente vai simular, eu vou resolver um exercício e vocês vão deduzir e vão repetir o exercício, até compreender aí a questão desses lançamentos. Dúvidas, perguntas? Acredito que vocês estão aí me acompanhando, né? Não posso fazer igual na sessão espírita, né? Joãozinho, você está aí, se apresente, né? Mas eu acredito que vocês todos estão acompanhando aí essa questão da parte da DRE, tanto dos gastos, né? Dúvidas, pessoal? Acho que alguém quer falar aí, né? Acompanhando, sim. Acompanhando, sim, né? Agora entendendo é outra. Mas eu acredito que ficou bem claro, né, pessoal? Não é só resolvendo, igual eu falo, né? Eu também, às vezes, eu tenho essa dificuldade de entender se eu não colocar em prática, tá, pessoal? Isso aí a gente é comum. Então a gente aprende um pouco mais quando a gente coloca a mão na massa, tá? Então isso é importante a gente saber essa questão, tá ok? Pessoal, basicamente seria isso a nossa aula de hoje, para não ficar tão cansativo. Eu acho que não é volume, mas sim questão da parte, né, de conhecimento, a parte mais aí sintética da contabilidade, seria isso que vocês devem aprender, tá? E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de noções de débito e crédito, tá? Então, como eu falei para vocês, vocês vão fazer os lançamentos de débito e crédito, essas continhas aqui, ó, vocês vão compreender da onde que ela aparece aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui. Da onde que aparece essas continhas aqui, ó, no razão? Vocês vão saber, é um lançamento. Então, a gente faz lá um enunciado da questão, e aí a gente vai lançando os razonetes e vai fechando. Então, vocês vão fazer um exercício como se estivesse lá na empresa, para compreender, tá? Claro que não vai ser algo muito grande, porque não tem como, tá? Mas vai ser, assim, um exercício bem tranquilo e bem compreensível mesmo, tá? Eu espero que vocês se dediquem, pessoal. Não é um exercício difícil, mas para vocês compreenderem como que funciona essa questão dos lançamentos, tá? Eu sei que muitos alunos, às vezes, fazem a matéria para eliminar, mas eu sempre digo, é muito importante contabilidade, tá? Não só na empresa, mas como na nossa vida também aí, pessoa física, não só na jurídica, como a gente pode dizer, tá ok? Pessoal, perguntas, fiquem à vontade, tá? E aí a gente finaliza, né, a nossa aula de hoje. Tem alguém querendo entrar no final da aula, Thiago Misolo. Thiago Misolo, deixa eu aceitar aqui. Alô, Thiago. Thiago Misolo. Thiago já estava na aula, não, né? Tranquilo, Thiago? Opa, eu caí, professor. Ah, você caiu? Machucou não, né? Não. Beleza, então, tá? Pessoal, basicamente seria isso, tá? Não vou prolongar mais, tá? A atividade de vocês vai ser de classificação. Então, assim, vou reaproveitar a atividade de quinta-feira passada. Nas próximas, vocês vão fazer lançamento de débito, crédito, vocês vão ver como que funciona. Nós vamos fazer um balanço, um pequeno balancinho, uma DRE, para vocês compreenderem, e depois nós entra a questão dos custos, tá? A gente finaliza a nossa disciplina com custos, tá? Então, é bem bacana. Então, quem quer aprender e ter conhecimento, é claro que é muito mais abrangente, mas na nossa disciplina o intuito é vocês terem essa informação passada de uma forma mais sintética, compreender, né? Por quê? Porque às vezes tem empresário
que quando ele não tem essa concepção, esse conhecimento, ele gasta de qualquer forma, não sabe se é investimento, despesas, e quando ele tem um curso, quando ele começa a compreender, ele vê que é importante, né? É importante ter essa questão da capacitação, né? O porquê que eu estou fazendo isso, o que que é isso, né? Onde que se classifica, ele pode verificar, ele pode ser nada mais do que um fiscalizador lá do contador, né? Porque o contador, ele sempre passa para uma pessoa do fiscal, contábil, fazer. Às vezes ele só assina no final, então é importante a gente saber disso, tá ok? Pessoal, se não tem nenhuma pergunta, se não tem nenhuma dúvida, a gente finaliza por aqui. Quero agradecer vocês são aí campeões, né, de aturar a gente todo esse horário aí, mas o intuito é passar um pouquinho da nossa informação, né, da contabilidade, que está no nosso dia a dia, tá? Como eu falei para vocês, lembre-se disso, desde a classificação de despesas e investimento, tanto custo, né, mas entra aí a questão da fabricação de produtos, mas é importante vocês compreenderem isso, e para quem tem aí dificuldade, né, na questão aí da parte de educação financeira, começa a compreender essa parte, despesas e investimentos, tá? É muito importante isso para o nosso dia a dia, beleza? Pessoal, quero agradecer, desejar aí uma ótima noite de quinta-feira. Coloque o nome de vocês aí no chat do Meet, tá? Que eu vou depois fazer o lançamento da presença de vocês. Depois, provavelmente, pessoal, amanhã eu coloco a enquete, para quem não assistiu aí vai ter até as 23 horas, e a atividade de vocês vão ser liberada daqui a pouquinho, e basicamente vocês vão me entregar até amanhã às 23h59 também, tá? Se for possível fazer hoje, faça hoje, já entrega, tá? O sistema abre 9 horas e vai ficar aberto até as 23h59, tá ok? Vai ser de classificação, então vocês vão classificar um exercício que vocês fizerem bem bacana, para depois vocês compreenderem a questão das noções de débito, crédito, lançamento, DRE e fechar um balanço patrimonial, tá bom? Pessoal, um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau. Valeu! Valeu, chefe. Valeu, um abraço, até mais.